E é caminhando assim que nós chegamos no nosso 18º dia, né? Você veja, a gente estabelece um propósito e quando vê já está quase que acabando, né? E eu já estou ficando com saudade da Rota da Sabedoria. Estava conversando com uma pessoa, agora, semana passada, ela estava dizendo para mim, pastor, o que, que tem sido aquilo? Falei, o quê? Ele diz, a Rota da Sabedoria. Pastor, tem sido assim um divisor de águas na minha vida. Aí estava conversando com uma outra pessoa que acompanha aqui, que está com a gente aqui, e ela dizia, pastor, como que a gente coloca tudo isso na nossa vida, tudo isso em prática? Sabe, eu tenho medo de não conseguir colocar. Eu disse para ela, é um passo de cada vez. É ir aprendendo, e à medida que você vai compreendendo as coisas, você vai colocando em prática. A gente não consegue fazer tudo de uma hora para outra, mas algumas coisas a gente consegue fazer. É meditando, né? É aquela ideia, né? Tem gente que diz, mas eu sou tão cabeça dura. Aí eu digo para você, água mole em pedra dura, tanto bate até que fure, né? Então, você pode ser cabeça dura, mas uma vez que a palavra de Deus, ela vai batendo, a sabedoria, ela vai batendo, batendo. Em algum momento, ela vai conseguir abrir essa porta, entrar e transformar o teu coração e a tua vida. Nesses dias nós temos falado sobre a insensatez. Insensatez é o oposto de sabedoria. Hoje nós encerramos aí essa parte, né, dentro do nosso tema Rota da Sabedoria. Hoje o nosso sétimo estudo, a nossa sétima reflexão sobre o diagnóstico da insensatez. Tá? É como se você fosse no médico e o médico fosse fazer um diagnóstico. Ele vai fazer perguntas, ele vai fazer exames para ver se você é uma pessoa que está saudável ou é uma pessoa que está enferma. E ele vai dar para você o remédio. Aqui a gente vai fazendo o diagnóstico e a gente vai tomando o remédio, tá? E o nosso remédio sempre é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32. De toda tolice, de toda insensatez, de toda falta de bom senso, de toda mediocridade de mente, de pensamento. Deus, ele nos cura através da palavra dele. Ele vai nos libertando e ele vai nos restaurando, tá? Jesus é o nosso caminho de sabedoria. E é para os braços dele que nós estamos correndo. O nosso mestre, por excelência. Tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, tá? Ontem nós começamos a conversar, e hoje nós vamos concluir, uma pessoa insensata, uma pessoa que não tem sabedoria, uma pessoa que escolheu viver uma vida tola, sem juízo, nécia, é uma pessoa que vive a vida de maneira imprudente. Não é prudente, não é prudente, não tem domínio próprio, não tem controle da sua vida. É uma pessoa que não é proativa, ela é sempre reativa. Ela espera que as coisas aconteçam e ela está sempre reagindo. Ela está sempre correndo atrás. A pessoa prudente é aquela que está sempre à frente. E a pessoa imprudente é aquela que está sempre atrás, sempre consertando, sempre reformando, sempre reconstruindo, sempre refazendo, sempre tentando de novo. Não que na nossa vida a gente não tenha que reconstruir, não tenha que tentar de novo. Todos nós, em alguns momentos, vamos passar por esse processo. O duro é quando a nossa vida é isso. Quando a gente vive de uma maneira imprudente, tá bom? Eu quero colocar aqui 2 textos bíblicos nesta manhã para a gente conversar. O primeiro é esse daqui, ó, Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a sabedoria, ela tem no seu início a partir do momento que você reconhece ao Senhor e que você teme ao Senhor, tá? E o temer aqui não é no sentido do medo, é no sentido da reverência.
É no sentido de olhar para Deus como autoridade, como Senhor da tua vida. Ok? E a ciência do santo, a sabedoria do santo, da pessoa que foi separada, porque a palavra santo significa separado. A sabedoria desta pessoa que foi separada por Deus, você foi separado por Deus, você foi separada por Deus. A ciência do santo é a prudência. Eu disse para vocês ontem que a virtude mais importante de todas é a prudência. Se você não for prudente, nenhuma outra virtude se torna bênção na tua vida. Você pode ter qualquer outra virtude, mas se você não for prudente, você coloca todas as tuas virtudes a se perder, ou a te perder, a lhe perder. Ok? Provérbios 16, verso 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O que o autor de Provérbios está dizendo é muito melhor ter sabedoria do que ouro. É muito melhor, é mais excelente você ter prudência do que a prata. As pessoas correm atrás de coisas. Muito melhor do que isso é ser uma pessoa sábia e tornar-se uma pessoa prudente. Eu quero convidar você para percorrer esse caminho da sabedoria e percorrer diariamente o caminho da prudência. Será que já não está na hora de você tornar-se uma pessoa prudente? Parar de correr atrás, de estar sempre que está consertando, sempre que está pedindo desculpa, sempre tem que ficar pedindo perdão, sempre tem que estar recomeçando. Será que já não está na hora da gente agir com um pouco mais de prudência? E sermos proativos e não reativos o tempo todo. E de termos domínio próprio, sabe? Termos controle sobre a nossa vida. E eu comecei a falar sobre isso ontem, esse assunto é extremamente importante. Prudência está localizada basicamente nessas três faculdades da nossa existência, da nossa alma, do nosso interior. Cabeça, tórax, peito e estômago. Tá? Então a prudência, ela se concentra basicamente aqui. Cabeça, mente, pensamentos. A pessoa que é prudente no modo que lida com seus pensamentos, ela vai andar por um caminho excelente. Ela vai andar por um caminho de sabedoria. Ela vai andar por um caminho de prosperidade. Então, a pergunta que eu faço para você é como andam os teus pensamentos? Como que você lida com os teus pensamentos? Que tipo de pensamento você permite que esteja na tua mente? Porque eu disse no domingo, né, na ministração, à noite, eu falei, eu não sou responsável pelo que vem, mas eu sou responsável pelo que fica. Eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho. Uma pessoa prudente é uma pessoa que cuida dos seus pensamentos. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses 4:8, que tipo de pensamento nós devemos guardar em nossa mente e em nosso coração. Paulo fala sobre isso, porque Paulo entende, o apóstolo Paulo entende a importância daquilo que está, porque a nossa vida é construída a partir dos nossos pensamentos. São os nossos pensamentos que constroem a nossa vida. É o imaterial, é o pensamento, a construção psíquica, a construção mental, que vai construir a tua vida aqui fora, que vai construir tua família aqui fora, que vai construir teus relacionamentos aqui fora. Então, tudo que você vê aqui fora sendo construído, está sendo construído a partir da mente, a partir daquilo, dos pensamentos, a partir daquilo que está aqui dentro da tua mente, na tua cabeça. Então, sempre que você pensar em prudência, pensa nessas três áreas:
cabeça, tórax e estômago. Para me tornar uma pessoa prudente, eu preciso cuidar dos meus pensamentos. E entender que os meus pensamentos constroem a minha vida. Os meus pensamentos, subjetivo aqui, constrói o objetivo. O imaterial, os meus pensamentos, constroem o material. Você enriquece ou empobrece na tua mente. Você constrói um relacionamento, uma família saudável, ou destrói a tua família e os teus relacionamentos aqui, na tua mente. Na tua mente. Entenda de uma vez por todas, é necessário ser prudente. Essa coisa de ficar ouvindo música do tchá-tchá-tchá, do xixixi, do tchó-tchó-tchó, essa coisa tá errado. De ficar ouvindo música, não, porque o cara chifrou, porque não sei o que lá, daí foi e bebeu todas, não sei, sabe, esse tipo de coisa. Tudo bem, quer ouvir? Ouve, não tem problema nenhum, é a escolha de cada um. Só que é perca de tempo a gente ficar perdendo tempo com esse tipo de coisa, ficar alimentando a nossa mente, sabe, com relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas, programações tóxicas, lugares tóxicos, que vão neutralizando a nossa capacidade de crescer, de prosperar, de superabundar. Nós deixamos aquilo girando, sabe, essas músicas que ficam o tempo todo repetindo a mesma coisa e aquilo não sai da tua mente, você fica o dia inteiro com aquela música na tua mente, batendo aquela porcaria na tua mente, sabe, batendo aquela porcaria na tua mente, estragando o teu jeito de pensar, estragando a tua vida, sabe, vai sendo construído, aquilo vai batendo tanto, que a tua vida se transforma naquilo. Porque você vai internalizando estas verdades, que não são verdades, que são mentiras do inferno, mas que se transformam em verdades, em realidade da tua existência. Por isso que é importante, gente, é importante alimentar o teu coração com aquilo que edifica, com aquilo que te faz crescer. Ah, é pecado, pastor? Não estou falando de pecado, não. O apóstolo Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei escravizar por nenhuma delas, de coisas que me escravizam, que me viciam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo edifica. Nem tudo me faz crescer. Tem coisa que me apequena, tem coisa que me limita, tem coisa que me faz olhar, me tirar o foco, tirar o meu olhar daquilo que realmente eu devo estar olhando, que impede o meu crescimento, que me esteriliza, e eu não consigo mais crescer, produzir. Então eu devo cuidar da minha mente. Ser prudente no cuidar da minha mente. Ser prudente aqui, ó, no meu peito, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Nós temos que ser prudente dos nossos sentimentos. É a segunda palavra aqui. Prudência está localizada em 3 áreas. Na minha mente, que é o que eu falei, nas minhas emoções, que é o meu peito. Sabe as emoções que eu tenho diante das realidades? Que me remete a alguma lembrança? Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que ser prudente nas minhas emoções. Porque quando eu não sou prudente das minhas emoções, eu fico o tempo todo pedindo desculpa. O tempo todo me arrependendo por causa dos meus excessos. Porque eu me deixo levar pelas emoções. Eu me deixo levar pelo momento. Eu me deixo levar pelas circunstâncias. A emoção é o tempero da vida. Você já comeu uma comida que está destemperada? Ou uma comida que está super temperada, com muito sal? Ou um alimento que está com o tempero errado? Esses dias eu fui num lugar e a pessoa colocou uma botijinha de sal, em vez de colocar uma botijinha de açúcar, colocou uma botija de sal para as pessoas adoçarem o café. E aí só via as pessoas colocando aquele negócio na boca e aquela coisa horrível. Por quê? Porque é o tempero errado. Às vezes nós estamos com o sentimento errado. Sentimento errado, por isso que a gente não consegue engolir, por isso que a gente não consegue gostar da situação que a gente vive. Certo? Devemos ter prudência nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Não misturar as coisas, não permitir que os nossos sentimentos e que as nossas emoções estraguem a nossa vida.
ter prudência, ser prudente. Senão vou ficar o tempo todo falando para minha esposa, desculpa do que eu falei ontem, é que ontem eu fiquei meio nervoso na hora. Desculpe por eu não ter reagido, desculpe por eu ter feito isso, por eu ter feito aquilo o tempo todo. Sabe, de lidar com a nossa própria vida. As pessoas que não têm prudência emocional, que não são prudentes, que se deixam levar por todo o vento e variação, não conseguem trilhar um caminho de sabedoria. Isso é insensatez. E a terceira aqui é os desejos, o estômago, os desejos. Gente que é conduzida por desejo, estava com vontade. Eu tive vontade, fiquei com desejo, fiquei com vontade. Isso pode consumir a minha vida. Isso pode me fazer perder coisas importantes que eu tenho na minha vida, que são extremamente necessárias. Se eu me deixar levar por desejos e vontades, eu posso estar consumindo um veneno. Se eu não for prudente no exercício do meu desejo, no exercício da minha vontade, se eu não for prudente, eu acabo prejudicando minha saúde, eu acabo prejudicando minha vida, eu acabo prejudicando meus relacionamentos, eu acabo prejudicando a minha história, eu acabo prejudicando meu futuro. Se eu não tenho controle sobre os meus desejos, se eu não tenho controle sobre as minhas vontades, se eu não sou prudente, sabe? Não é porque tem porque tem um pudim de leite condensado enorme na minha frente, eu estou com vontade de comer, que eu tenho que comer ele todo. Eu tenho que ser prudente. Eu tenho que ser prudente. Não dá para ir comendo tudo, para ir devorando tudo que eu tenho vontade, para ir fazendo tudo que eu tenho vontade. Eu tenho que ter prudência. Eu tenho que olhar a minha vida como um todo e não viver de momento, viver de vontade, de desejo de momento. Quem faz isso, coloca os pés pelas mãos e estraga toda a sua vida. Escuta o que eu estou te dizendo, gente. É importante você olhar e avaliar todas essas coisas, porque Deus quer que você seja uma pessoa prudente. Então, olha só, para a gente concluir essa parte, tem tanta coisa aqui, para a gente concluir essa parte. Prudência na mente, naquilo que você pensa. Prudência nas emoções, no tórax, no peito, aquilo que você sente, a emoção que você tem, precisa ter prudência aqui. E prudência no teu estômago, nos teus desejos, nas tuas vontades. Então, nunca esqueça disso. Eu tenho que ser prudente na minha cabeça, no meu peito e no meu estômago. Na minha mente, nos meus sentimentos, nas minhas emoções e nas minhas vontades e nos meus desejos. Se você tomar cuidado com isso, gente, não tem como você não ter uma vida próspera. Não tem como você não resolver a tua vida. Não tem como você não andar por um caminho abençoado. Presta atenção naquilo que Deus está falando. Tomás de Aquino disse, sem a prudência, todas as demais virtudes, quanto maiores forem, elas mais danos causam à nossa vida. A virtude da prudência é a mãe de todas as outras virtudes. Sem a prudência, nenhuma virtude será bênção na tua vida. Ao contrário, se você não tiver prudência, todas as demais virtudes estão prejudicadas. Sabedoria e prudência andam juntas. Elas andam de mãos dadas. Toda pessoa prudente é sábia. E toda pessoa sábia é prudente. Não existe possibilidade de alguém ser sábio e não ser prudente. Não existe possibilidade de alguém ser prudente e não ser uma pessoa sábia. Sabedoria e prudência, elas andam juntas. Elas andam de mãos dadas e elas nunca soltam a mão uma da outra. Lembra quando você era pequeno que teu pai e tua mãe pediam para segurar nas mãos para atravessar a rua? Sabedoria e prudência. Estava ali andando a sabedoria e a prudência. Lembra disso, gente. Prudência é extremamente necessário para você viver uma vida extraordinária e excelência, tá? Vamos lá. Prudência é o que dispõe os meios para você alcançar os fins. Prudência não é covardia.
Não é ser covarde. Não é assim, eu sou prudente, por isso que eu não fiz. Eu sou prudente, por isso que eu não arrisquei. Eu sou prudente, por isso que eu, sabe, prudência. Jesus conta uma parábola que cabe aqui, que é o homem de uma casa, de uma fazenda, ele vai ter que viajar e ele pega os talentos e ele dá 10, dá 5 para um, dá 2 para outro, dá 1 para outro. E ele vai viajar. Quando ele volta, o que tinha 5 ganhou mais 5, estava com 10. O que tinha 2 ganhou mais 2, estava com 4. E o que tinha 1 enterrou. E aí ele quis dar uma de prudente. Quando o Senhor chegou, perguntou porque tem 10, falou, eu trabalhei e tal, dobrei. O outro eu tinha 2, trabalhei e dobrei. E você? Eu enterrei talento. Porque eu não queria perder, porque eu sei que o senhor é uma pessoa muito firme e tal. Aí o dono da fazenda disse, servo mau, não foste fiel no pouco, você não vai ter o muito. Os demais, ele disse o seguinte, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, prudência não é covardia. Prudência não é esconder o teu talento. Prudência não é você se acovardar, se apequenar. Prudência é um jeito de ir. Presta atenção, gente. Prudência é um jeito de você ir. É um jeito de você caminhar e não ficar parado. Ficar parado não é prudente. Não arriscar não é prudente. Viver uma vida pequena não é prudente. É que eu tenho muita prudência, por isso que eu não tomei uma iniciativa. Prudência é uma atitude, é uma iniciativa. A prudência em si é uma iniciativa. Porque prudência é você ir com os cuidados. Prudência é você ir, certo? Com o zelo. Prudência é você dar os passos com sabedoria. Prudência não é ficar parado. Prudência é um modo sábio de caminhar. Você está entendendo? Você entendeu? Você pegou aí? Prudência é o modo certo de você caminhar. Então, a prudência, ela é que dispõe os meios para você alcançar um fim. Então, eu tenho um projeto para alcançar, presta atenção para você entender. Eu tenho um projeto para eu alcançar, tá? Eu quero alcançar, eu quero chegar lá. Para eu chegar lá, se eu for imprudente, eu vou ficar indo e voltando o tempo todo, eu nunca vou chegar. Por quê? Porque a imprudência faz com que eu erre, fale toda vez. Se eu for prudente, eu vou encontrando um caminho com a prudência até eu chegar lá. Então, a prudência é que dispõe os meios para que eu alcance os fins. Tá bom? Prudência, ela dispõe os meios para você, para que você consiga chegar até onde você quer. Então, a prudência, ela nos dá essa possibilidade da gente alcançar, da gente acertar, da gente tomar os cuidados necessários para alcançar aquilo que nós ansiamos. Prudência é também uma atitude responsável que leva a pessoa a pensar e a decidir corretamente. O que é prudência? Prudência também é uma atitude responsável, uma atitude, presta atenção, uma atitude responsável que leva a pessoa a pensar e decidir corretamente. Uma pessoa prudente não é uma pessoa que não decide. Uma pessoa prudente não é uma pessoa que não pensa. É uma pessoa que pensa e decide corretamente. E se ela pensou e decidiu e não era tão correto assim, ela vai pensar novamente e vai decidir melhor e vai cada vez chegando mais perto do seu objetivo. Por quê? Porque prudência é uma atitude responsável, é uma ação responsável que a pessoa tem de pensar e tomar as decisões que são necessárias para que ela consiga alcançar os seus objetivos. Prudência é uma atitude corajosa de enfrentar de modo inteligente. Porque eu tenho uma visão aonde eu quero chegar. Então eu tenho uma visão. Eu tenho coragem. Mas se eu não tiver prudência, eu me arrebento todo. Eu preciso ser prudente. E a prudência vai fazer com que eu me capacite. A prudência vai fazer com que eu ande ao lado de pessoas que me ajudem, que me façam crescer. A prudência me faz evitar atalhos, evitar bobagens, caminhos errados, pessoas erradas. Então, é a prudência que vai
me ajudar, tá? Então, prudência é uma atitude corajosa de enfrentar, porque eu posso enfrentar de um modo corajoso, mas imprudente, e aí eu acabo me arrebentando todo, ou eu posso enfrentar de modo corajoso para chegar no meu objetivo com prudência, que é o que vai me fazer chegar até aonde eu desejo chegar na minha vida, tá? Prudência é uma atitude de discernimento. Discernimento, sabedoria, discernir, olhar entre as coisas e discernir o melhor. Então, a prudência, ela me leva a olhar as coisas, a analisar as coisas, avaliar as coisas, para escolher o melhor caminho. Uma pessoa prudente, eu quero chegar lá. Ela não vai tomando o primeiro caminho que ela chega. Ela analisa, ela olha, ela pensa, ela reflete. Ela olha para a memória dela, para ver as coisas que ela já sabe sobre aquilo. Ela faz uma análise. Ela não fica parada. Ela está caminhando. Só que ela está caminhando com prudência. Ela não dá qualquer passo. Ela procura dar passos acertados ao longo da sua vida. Então, uma pessoa prudente é uma pessoa que procura dar passos acertados. Por quê? Porque a prudência é uma atitude de discernimento. E não é pessimismo. Sabe? Porque tem gente que pode entender a prudência como pessimismo. É que eu fico pessimista, né? Eu fico assim, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Não, prudência não é isso. Prudência é você dar o passo. Prudência é você ir, mas de modo prudente. Não ir de qualquer jeito. Não ir pisando em qualquer lugar. Pisar com autoridade. Pisar com conhecimento. Pisar com reflexão. De alguém perguntar para você, escuta, por que você está aqui, está andando por esse caminho? Aí você diz, eu estou andando por esse caminho por causa disso, porque eu entendo assim. E mesmo que não esteja tão certo, mas é a forma a minha reflexão que eu fiz. E se eu descobrir que não está tão certo, eu volto e faço outro caminho. Por quê? Porque eu sei onde estou caminhando, entendeu? É isso que eu quero que você entenda. Prudência é eu saber, é eu entender o porquê que eu estou agindo assim, por que eu estabeleci isso para a minha vida, por que eu quero chegar onde eu quero chegar, ok? Estou terminando já, gente, tá? Deu 8 horas aí, mas eu quero terminar o assunto hoje, por isso que eu estou passando rápido. Prudência é um ato de valorizar a sua vida e reconhecer o valor da sua missão. Então, uma pessoa prudente tem 2 valores aqui muito importantes. Primeiro, ela valoriza a sua vida. Por que eu sou prudente? Porque eu estou cuidando da minha vida. Eu entendo que a minha vida tem valor e eu estou cuidando. A imprudência demonstra falta de valor, de alto valor. Aí você quer que as pessoas te valorizem, só que você não se valoriza, porque você não é prudente. Porque você se relaciona com qualquer pessoa, você frequenta qualquer lugar, você age de qualquer jeito, você vive de qualquer jeito, você anda de qualquer jeito, né? Por exemplo, eu não ponho o cinto de segurança para andar de carro e depois eu quero que as pessoas me valorizem. Certo? Por exemplo, eu estou lá no carro e estou lá atendendo o celular. E depois eu quero que as pessoas me valorizem. Se eu não me valorizo, eu quero depois que as pessoas me valorizem. Se eu não cuido da minha vida, se eu não cuido do meu corpo, se eu não cuido da minha saúde, se eu não cuido da minha questão psíquica, se eu não cuido dos meus relacionamentos, se eu não cuido das minhas escolhas, eu quero que as pessoas me valorizem. Se eu não dou o valor, então todo mundo tem o valor que dá. As pessoas dão para você o valor que você estabelece. Sou eu que estabeleço qual o valor que eu vou ter na sociedade, na família, em todos os lugares onde eu estou. Sou eu que estabeleço. E por onde que você estabelece? Através da tua prudência. Através da tua prudência. Porque prudência o que é? Proatividade. Prudência o que é? Prudência é domínio próprio. É a capacidade de fazer a melhor escolha. De procurar todos os dias fazer a melhor escolha. Então, uma pessoa prudente valoriza a sua vida e valoriza a sua missão. Ela sabe que o que ela está aqui na Terra para fazer não é qualquer coisa. Ela sabe que ela é fruto de um propósito de Deus. Ela sabe que ela tem um propósito de Deus para a vida dela. Que ela tem um propósito de vida. Ela sabe onde ela quer chegar. E porque ela sabe onde ela quer chegar, ela não vai de qualquer jeito. Você está entendendo? Isto é prudência. Estou terminando. Prudência é o conhecimento de que existem fragilidades e riscos, inimigos e problemas que precisam ser considerados.
Então, uma pessoa prudente, ela reconhece que tem dificuldade, ela reconhece que na vida vai ter dificuldade, ela reconhece que ela tem limitações, ela reconhece que ela tem dificuldades, ela reconhece que pessoas vão se levantar contra ela, ela reconhece que o caminho não vai ser fácil. Então, toda pessoa prudente, ela sabe que viver não é para qualquer um, e que viver uma vida excelente é para poucos, para muito poucos. Ser excelente, viver uma vida excelente, chegar no topo da montanha, ir para além das tuas possibilidades, caminhar de modo extraordinário não é para muita gente, não. É para pouca gente. Ela sabe disso. Por isso, ela caminha um caminho de prudência. Ela reconhece que existem fragilidades e riscos, que existem inimigos e problemas, que eu tenho problemas de caráter que preciso resolver, que eu tenho dificuldades, que eu tenho deficiência em algumas áreas, que eu não sou bom em tudo, que eu preciso andar com pessoas sábias que me instruam, que eu preciso conhecer cada dia mais. Ela conhece as fragilidades, as dificuldades, as lutas. Uma pessoa prudente não é uma pessoa que se basta, não é uma pessoa que se acha melhor do que todo mundo, e nem uma pessoa que se acha menor do que todo mundo, uma pessoa que se diminui, uma pessoa que olha para si e diz que não vale nada. Uma pessoa prudente é uma pessoa que sabe que tem condições de aprender, de crescer e corre atrás. Que sabe que precisa de proteção e se protege da melhor maneira que pode. Ok? E, por último, depois eu quero deixar um texto bíblico. Por último, prudência é um ato de fé, uma resposta positiva e responsável frente aos desafios do caminho para alcançar o objetivo. Então, uma pessoa de fé é uma pessoa prudente. É interessante, né? Porque fé é você se lançar corajosamente a um propósito. Só que prudência é um ato de fé. Por quê? Porque eu estou me cuidando para alcançar os objetivos e as metas que Deus estabeleceu para mim. Eu não vou de alegre. Se Deus me deu um projeto de vida, que às vezes é muito maior do que eu imaginei, eu preciso andar com toda a prudência para que eu consiga chegar o mais longe que eu puder. Eu não vou de qualquer jeito. Eu não vou de peito aberto. Ah, não, Deus vai me proteger e o inimigo vem. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou andar com sabedoria. A Bíblia diz que nós devemos ter a sabedoria. Nós devemos ser sábios no nosso andar. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como pomba e sagaz como serpente. É isso que a Bíblia diz. Você tem que ser esperto, você tem que ser sábio, você tem que ser inteligente, você tem que ser prudente. E simplicidade e sabedoria tem a ver com prudência. Tem a ver com prudência. Não é com esperteza e nem com ser bobo. Tem a ver com prudência, sabedoria. Então, prudência é um ato de fé. Uma resposta positiva e responsável. Positiva porque você vai e responsável porque você não vai de qualquer jeito. Frente aos desafios do caminho para você alcançar o teu objetivo. E eu quero terminar deixando um verso da palavra do Senhor, 1 Samuel 17:40, quando Davi ele foi lutar contra o gigante Golias. Diz lá que ele tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. Aí diz assim, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu, ao gigante. Davi venceu o gigante. Mas olha só, gente, quantas pedras ele precisou para derrubar o gigante? Uma pedra. Ele derrubou o gigante com uma pedra. Quantas pedras ele escolheu? 5. E aqui, ó, ele não pegou qualquer pedra, porque daí ele podia ter dito assim, já que é Deus que vai vencer essa batalha, qualquer pedra que eu pego, eu vou derrubar esse gigante. Ele pegou qualquer pedra? Não. A Bíblia diz que ele foi até o ribeiro, que era o lugar onde tinha as melhores pedras, e quando ele chegou no ribeiro, ele escolheu, ele não foi pegando qualquer pedra lá no ribeiro. Ele escolheu prudência, e ele escolheu quantas pedras? 5. Ele precisou de quantas? De uma. Davi foi extremamente prudente. Por isso que ele alcançou a vitória. Caminhar com Deus é caminhar por um caminho de prudência. Jesus foi prudente em todo o caminho que ele esteve. Jesus sempre foi sábio nas suas palavras. Ele sempre foi prudente nas suas atitudes. Por isso que ele conseguiu completar com tanta excelência o seu caminho. E eu quero convidar você para que, junto comigo, eu e você, estejamos nessa nossa rota da sabedoria, andando
pelo caminho da prudência. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta manhã. Abençoe a todos em nome de Jesus. Concede, Deus, espírito de sabedoria e de prudência para todos nós. Eu sei, Pai, que são decisões que nós precisamos tomar. E nós estamos aqui, Pai, com o intuito de tomarmos estas decisões sábias para a nossa vida. Queremos traçar e caminhar por um caminho de prudência. Muito obrigado, Deus, por esta manhã, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito e pelo Teu poder agindo no nosso meio. Abençoe a todos que estão aqui, cada família que está aqui representada. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, o dia de cada um aqui, Pai. A família de cada um aqui, em nome de Jesus. Abençoe todas as orações que foram aqui colocadas. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, cada família que foi aqui lembrada nas orações. Que seja um dia de milagres na vida de todos e de todos os pedidos que foram feitos aqui nesta manhã. Obrigado por esse dia, alimenta-nos e guia-nos em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com o povo de Deus, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.